No caso das alergias, as reações que a gente vê, de onde vêm essas reações? Vêm do acionamento do sistema imunológico do nosso organismo, né? Então, o nosso corpo, né, da pessoa alérgica, ele não reconhece uma parte de um alimento, que na verdade é geralmente uma proteína, né? E ele resolve agir contra aquele alimento. Então, você tem reações como se fosse uma reação a um vírus, a uma bactéria, a um invasor. No caso das intolerâncias, não tem o acionamento do sistema imunológico. Geralmente, as intolerâncias, elas são derivadas de uma questão digestiva. Então, na alimentação fora de casa, o desafio é muito grande. Eu considero o fora de casa qualquer lugar. Casa de avós, casa do vizinho, casa do amiguinho, casa do padrinho. Aí sim, a padaria, a pousada, o acampamento, tudo isso engloba fora de casa. Como assegurar essa segurança? Eu acho que é bem por aí. Então, a preocupação é muito genuína. Como que é o fora de casa? Pois é. E aí depende de quem que está preparando, depende dessa cozinha, depende de toda uma cadeia. E o principal, depende de ter informação e transparência. Os mais comuns são 8, tá? Vamos considerar 8. Que são responsáveis por 80% a 90% das questões de alergia, daquelas que eu falei IgE-mediadas, aquelas que acontecem reações em até 2 horas depois do contato com o alimento alérgeno, né? Então, quais são? Olá, eu sou a Flávia Torres e esse é o PitayaCast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje a nossa conversa aqui é com a nutricionista Camila Pfister e o assunto é alergia e tolerância alimentar. A gente vai tirar várias dúvidas sobre essa questão, que eu acho que é uma coisa muito importante e que as pessoas precisam saber um pouco mais. Você vai ficar sabendo um pouco mais. Bem-vinda, Camila. Tudo bom? Tudo bem, Flávia. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada, na verdade, de fazer parte. Já tenho te acompanhado, já faz uns meses. Gosto muito do conteúdo, compartilho por aí. E hoje é isso, é a honra de estar aqui e poder trazer mais informação para as pessoas. Acho que esse é o nosso papel também, né? Bom, que maravilha. Obrigada a você. Obrigada. E eu aproveito, peço para você que está nos assistindo já deixar seu like. Se não se inscreveu, se inscreva no canal do YouTube. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast, deixe estrelinhas. Nós também estamos no Instagram, é @PitayaCast. E se você gosta desse tipo de conteúdo, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Bom, Camila, eu queria... a gente tem... a Camila é uma especialista, uma nutricionista especialista nesse assunto, né, em alergias, intolerâncias. Eu fiz um vídeo aqui no PitayaCast e até estava conversando com a Camila sobre terrorismo alimentar, né? Quer dizer, e a gente colocou nesse vídeo assim de lado, a gente falou assim, olha, a gente não vale para esse vídeo aqui exatamente as pessoas que realmente têm alguma restrição mesmo. De verdade. Sim. Né? Então, e aí hoje, acho que eu estou abrindo espaço para falar sobre isso, que é bem importante. Vamos falar sobre exatamente essas exceções que são realmente necessárias, as pessoas que realmente precisam evitar alguns alimentos. Agora, eu queria te perguntar qual a diferença entre intolerância alimentar e alergia alimentar? Pergunta básica, né? Tem que começar pelo começo. Começar. O que eu gostaria até de te contar um pouco, Flávia, é assim, eu tenho estudado muito sobre alergia e intolerâncias, né? Então, eu consigo hoje trazer um olhar técnico, sim, mas eu também tenho a vivência, não sei se eu te contei, mas eu tenho a vivência como mãe de um garoto alérgico, né? Então, desde questões como, há 10 anos era de um jeito, hoje em dia é de outro. A quantidade de informação que a gente tinha antes, a quantidade de informação que a gente tem hoje, a quantidade de estudos, né? Tudo tem mudado muito. E o que eu vejo é que eu consigo associar essas duas coisas. Então, eu tenho a vivência, sim, e tenho também o entendimento técnico. Então, quando a gente fala, a sua pergunta, né? Qual a diferença entre intolerâncias e alergias? Então, eu vou falar a primeira
questão assim mais clara, mais direta e mais fácil das pessoas entenderem, tá? As duas questões são derivadas de reações ao consumo de algum alimento, né? Assim como você pode ter intoxicação alimentar, também é outro tipo de reação adversa ao consumo de alimento, né? Então, tem intoxicação, tem intolerâncias, tem a questão das alergias. Mas a principal diferença entre as intolerâncias e as alergias é que, no caso das alergias, as reações que a gente vê, de onde vêm essas reações? Vêm do acionamento do sistema imunológico do nosso organismo, né? Então, o nosso corpo, né, da pessoa alérgica, ele não reconhece uma parte de um alimento, que na verdade é geralmente uma proteína, né? E ele resolve agir contra aquele alimento. Então, você tem reações como se fosse uma reação a um vírus, a uma bactéria, a um invasor, né? Porque o corpo não reconhece aquele alimento, tá? E do outro lado, no caso das intolerâncias, não tem o acionamento do sistema imunológico. Geralmente as intolerâncias, elas são derivadas de uma questão digestiva, tá? Então, no caso, por exemplo, de uma intolerância à lactose, a pessoa não tem a enzima lactase, que é responsável pela digestão da lactose, que é o açúcar do leite, vamos dizer, o açúcar naturalmente presente no leite. Então, as alergias, elas envolvem o sistema imunológico e as intolerâncias não envolvem o sistema imunológico. E dentro disso, as reações são diferentes, né? Então, num caso de alergia em que você tem reações que envolvem o sistema imunológico, você pode ter reações leves, né? Uma urticária, uma questão mais na pele. Sim, algumas pessoas têm desconforto gastrointestinal e tal, mas você pode ter reações que são muito graves, né? Até uma iminência de risco de vida. De vida, né? Do lado da intolerância, como é uma questão mais digestiva, geralmente leva mais a desconforto gastrointestinal, né? E a pessoa precisa lidar com esse desconforto, mas não é um risco de vida iminente naquele momento que ela tem o consumo do alimento, né? No caso. Então, primeira coisa, alergia, sistema imunológico. Intolerância é uma questão mais digestiva. Certo. E aí, claro, daí as consequências e as reações, a cascata que acontece dentro do nosso corpo é muito diferente. Entendi. Né? Ainda dentro das alergias, tem diferentes tipos de alergias, né? Que acho que talvez daqui a pouco a gente fale um pouquinho mais sobre isso, mas é basicamente isso. Você sabe que eu tenho um conhecido que tinha alergia a camarão. E ele andava com uma canetinha, acho que deve ser Adrenalina. no bolso. Ele avisava todo mundo: olha, se eu, por acaso eu passar mal, você pega essa caneta que tá no bolso e você injeta na minha coxa. Sim. Né? Assim, Sim. devia ser uma alergia muito severa, grave. né? Então, o tipo de alergia dele, até por essa característica que você está comentando, é um tipo de alergia que a gente chama tecnicamente de IgE mediada, né? E realmente são as alergias que têm maior gravidade. São alergias que geralmente as reações começam em até 2 horas depois do contato com o alimento. Então, era seu amigo, colega, é o caso do meu filho também. Se ele consome amendoim, aí a gente fala, né, popularmente, fecha a glote, né? E neste caso, muitas vezes, o que acontece é precisar usar a adrenalina. A adrenalina, ela interrompe essa reação imunológica do organismo a tempo de você chegar no hospital e fazer o que precisa ser feito, né? Então, assim, mas por outro lado, quando você fala, né, da caneta, da adrenalina, até pelo seu rostinho dá pra ver que a gente não sabe o que fazer, mas assim, é grave, não é grave? E se eu não fizer? E se eu não fizer direito? Se eu fizer errado, se eu fizer errado? E assim, ele era um adulto. Então, imagine uma criança. Eu até trouxe a caneta, depois se quiser eu mostro pra você. Mas eu trouxe uma que eu tenho de amostra, vamos dizer assim, né? Porque é isso, quando a gente vai falar com as outras pessoas, e aí vem a questão da conscientização, de uma educação com informação e tudo mais, é isso, a comunidade precisa estar aberta a saber para poder ajudar, para poder contribuir, né? Então, tem algumas restrições. Uma pessoa que tem no exemplo, né, uma alergia a camarão, e ele sabe, ele leva adrenalina com ele, é porque ele sabe o nível de reação que o corpo dele pode vir a ter, né? Então, assim, e no caso das alergias, tem uma coisa que é muito importante, que é aquela reação, ela é, como é que a gente fala, reprodutível. Todas as vezes que ele tem um contato com o camarão, no caso do seu exemplo, ele tem uma reação. Nem sempre a reação é a mesma,
tá? O corpo nem sempre ele vai reagir do mesmo jeito, mas todas as vezes que ele consome camarão, ele tem uma reação. Isso já é um sinal de que, acho que eu tenho alergia. Não é que foi uma coisa, uma vez que aconteceu, né? Então, isso também é uma característica bastante presente na questão das alergias. E isso também é uma coisa que acho que ajuda no diagnóstico, né? E aí eu já vou emendar a pergunta. Como que a gente diagnostica as duas coisas? Uma alergia alimentar Ou e uma intolerância, né? Então, eu costumo dizer... Porque a pessoa vai chegar com sintoma, olha, eu passo mal quando eu tomo tal alimento. E aí, o que é isso? A primeira coisa é autoobservação. É isso. Então, a gente só descobre que a gente tem alguma questão quando a gente tem alguma reação. Infelizmente é isso. Então, vou dar um exemplo, tá? O meu filho, ele era pequenininho, estava começando a comer a alimentação da família. E aí, me ligaram da escola que ele estava com o olho inchado. Falei, opa, tem alguma coisa estranha. Será que é conjuntivite? Né? Criança pequenininha, logo você pensa em conjuntivite. Não. Chegou em casa, falamos com a pediatra na hora, a pediatra falou, já falou o que tinha que fazer, na hora. Ele já tinha uma tendência alérgica, já tinha dermatite, enfim, mas a gente associou a alguma coisa. Então, assim, foi alguma reação alérgica. Então, só quando você tem o contato e aí você tem uma reação que você já liga o radar, né? Aí, teve uma segunda vez, por exemplo, pode ser que você não tenha identificado o que foi. No caso, eu falei, será que eu vou identificar o que é que aconteceu? O que foi que ele comeu? Ou, às vezes, é alguma outra questão. Comeu de novo. Aí você fala, então, teve reação de novo? É o que eu falei, né? É reprodutível. Então, assim, aconteceu de novo. Então, eu vou procurar um médico, eu preciso fazer um rastreio de o que é que está acontecendo. Então, assim, o diagnóstico começa com essa autoobservação, com alguma coisa que aconteceu, e aí você vai procurar um médico, né? No caso das intolerâncias, acontece muito isso também. A pessoa vai sentir, né? Tomei muito sorvete, ou tenho consumido muito iogurte, alguma coisa, e aí sente flatulência, tá com, né, distendido, abdômen. A intolerância ela sempre é ligada a sintomas gastrointestinais, exatamente. A intolerância não tem uma relação direta com uma questão respiratória, por exemplo. No caso da alergia, pode desencadear uma questão respiratória, né? Então, mas sempre o diagnóstico quem faz é o médico, não é nem o nutricionista, é o médico. Né? O Nutri entra nesse caso como um apoio para, no caso de uma dieta de restrição, por exemplo, como é que você se ajusta. Exato. E não é só ajustar só a vida, mas é ver nutricionalmente qual que é o tamanho do impacto de você eventualmente precisar restringir ou excluir um alimento da alimentação, né? Então, o nutricionista tem esse olhar, mas o diagnóstico é com o médico. No caso da alergia, existem exames, tá? Que se faz dosagem de IgE, que são os anticorpos para algumas proteínas de alguns alimentos. Então, tem gente que faz dosagem, fala, eu sou alérgica à clara do ovo, ao trigo, à soja, tal, enfim, porque no resultado do exame deu um monte de coisa, mas se clinicamente ela não tem uma reação, ela é sensível, vamos dizer, sensibilizada àquele alimento, mas se clinicamente ela não tem reação, continue consumindo, né? Então, primeiro ponto, é a história clínica. Tem reação ou não tem reação? É a história clínica. E aí depois você parte para a parte dos exames. E os exames, seja a dosagem de IgE sérica, né? Aí é o exame de sangue, ou aqueles de pele, não sei se você já viu. Sim, que faz testes Meu filho já cutâneos, fez. ou aqui no braço, ou aqui atrás, enfim, tem vários tipos de exame. Ou até um teste de provocação oral, que a gente fala, que a gente faz em ambiente controlado. Tudo isso vem depois da história clínica. Então, primeiro a história clínica. E esses exames, eu costumo dizer que são como uma lanterna que vão, na verdade, nortear o que precisa ser feito para o bem-estar daquele paciente, daquela pessoa. Porque é como eu falei, de repente um exame deu, sou positiva, eu não sou positiva. Se eu não tenho reação, o meu exame pode ter um raio-x. Mas não quer dizer que você tem aquela reação. Às vezes você não vai fazer ressonância do joelho e dá lá, coloca aquela descrição, né? Um monte de descrição. Um monte de coisa. Eles falam, que é isso, gente? Socorro, mas eu não tô nem com tanta dor assim. Então depende muito, né, do clínico, né? E no caso, mesmo da intolerância alimentar, é importante que tenha o envolvimento do médico. Sem dúvida nenhuma. Né? E aí também existem testes diferentes para fazer. Então, você tem teste também como se fosse uma provocação oral, em que a pessoa faz uma dosagem
no sangue. Uhum. Aí depois ela consome um líquido contendo lactose e depois de X tempo ela vai lá e doseia de novo. E aí, ao longo do tempo, então você vê se aquela lactose está sendo digerida, está sendo quebrada, se aumenta a glicemia ou não. Enfim, aí é um pouco mais detalhado, mas precisa também, né? Então precisa ter um olhar médico, sim. Não dá para só... Você pode dizer assim, por exemplo, você, Flávia, você pode ter uma sensação, né? Porque é isso, é autoobservação. Nossa, nos últimos anos eu tenho sentido que eu tô um pouco mais delicada para consumir derivados lácteos, né? Então já é uma observação sua, mas não adianta, você não vai se autodiagnosticar e falar, sou intolerante à lactose, sozinha, né? Você precisa desse apoio médico, com certeza. Aliás, isso é uma coisa que tem acontecido muito, né? Parece que intolerância virou uma espécie de moda, sim, porque tem fabricantes de produto ou pessoas que falam de produtos sem glúten, produtos sem lactose, como se fossem sinônimos de saúde. Comida saudável. Ai, nossa, pode comer tranquilo que é sem lactose, que é sem glúten, né? E a gente brinca assim, é sem sabor. Em alguns isso casos. É brincadeira. Mas porque as pessoas que precisam, né, têm que ingerir esse alimento. Mas o que você acha disso, dessa generalização, essa banalização, eu acho, É uma né? banalização. É uma banalização que não ajuda, só atrapalha quem realmente tem a restrição alimentar, né? É uma banalização que pode levar a consequências mesmo nutricionais. Então, imagina uma pessoa que não tem a necessidade, né, de eliminar, seja glúten, seja lactose, ou seja até mesmo algum outro alimento que dizem que o alimento é inflamatório, o alimento é... Não existe um alimento que seja, né, inflamatório. Então a gente tem que relevar, acho que você já conversou com outras nutris e já a gente falou sobre foram no meio do caminho, Parece né? que um às vezes puxa o outro que vira vilão e não tem... As pessoas, eu acho que hoje em dia, aí um olhar, Camila, pessoa física, tá? Pessoal. Mas é como se as pessoas buscassem uma solução única para tudo. E eu não vejo que é isso. No final das contas, é muito individualizado, né? É muito individualizado. E tem muitos desses produtos, vamos dizer, sem glúten, falando de indústria, né? Sem glúten, sem lactose, ou enfim... que para não ter esses ingredientes ou esses alimentos íntegros, né? Vamos dizer assim, eles acabam sendo mais ultraprocessados, eles acabam tendo mais aditivos, eles acabam tendo outras questões. E aí você fala, poxa, o saúde aí, saudável para quem? Né? Então, é isso que eu falo, é muito relativo e é realmente muito individualizado, assim, a necessidade disso, né? Fora questões sociais. A gente sabe que quem tem restrições alimentares reais, vamos dizer assim, tem mais chance de ter algumas questões, alguns, não vou dizer impedimentos sociais, mas dificuldades sociais, né? Então, um alérgico, muitas vezes, o que é mais seguro? Ele levar a sua própria comida para ir num casamento. Como é que faz? Isso tem um impacto social e psicológico para a pessoa, né? Então, quando a gente fala, os alimentos são mais saudáveis, e aí eu falo assim, tá, saudável para quem? E se a gente pensa que a saúde, mesmo definição da OMS, a saúde não é só a ausência de enfermidade, né? A saúde é esse bem-estar biopsicossocial. Então, também, de que adianta? E aí, muitas vezes, esses alimentos, as pessoas não precisam eliminar, né? Enfim, o glúten, ou a lactose, ou algum alimento especial. Muitas vezes são até mais caros e a pessoa não tem nem condição de arcar. Então, assim, vamos com calma. A gente precisa avaliar, né? Caso a caso. Mas tá sendo uma banalização gigante, né? Assim como em outros aspectos. Mas em relação à alimentação, tem várias, né? Tem várias. Acho que essa é uma delas. Camila, vamos voltar aqui nas explicações, que claro. A gente está querendo entender. Agora, a gente está falando intolerância à lactose e doença celíaca. Qual que é a diferença? Bom, você já falou que a diferença dessas... Eu falei de intolerância e alergia, né?
A doença celíaca também é uma intolerância? Não. Não, então A vamos doença celíaca também é uma colocar mais reação. uma coisa na roda. A doença celíaca, ela também é uma reação, né, ao consumo de um alimento. No caso, é uma parte de alimento, que é o glúten, né, e que também envolve o sistema imunológico. Aí você pode dizer, mas é igual a alergia? Não é igual a alergia, é outro mecanismo e ele é autoimune, ele tem um fundo autoimune. E no caso da doença celíaca, o diagnóstico, que a gente também já falou do diagnóstico, né? Ele é ainda mais delicado, tá? Então, tem uma questão genética muito importante. Então, geralmente, quem é celíaco faz uma investigação genética, porque tem tipos de genes que são propensos a disparar uma doença celíaca, tá? Existe também teste de sorologia, né, também para verificar anticorpos que são produzidos contra o glúten, vamos dizer assim. E tem uma parte que é de biópsia mesmo, intestinal. Então, quando a pessoa às vezes fala, é porque eu sou celíaca, mas peraí, você é celíaca pura? Né? Você fez todo esse diagnóstico, é complexo você chegar num diagnóstico de doença celíaca, né? Então, ele tem uma característica inflamatória do intestino, né, derivada de uma reação à presença do glúten em pessoas geneticamente propensas, vamos dizer assim, né? Então, é outra questão. Existe alergia ao trigo, né? Também existe, mas aí é dentro daquela alergias que eu estava dizendo. Existe a doença celíaca, que tem essa questão genética e inflamatória muito forte. E existe também uma sensibilidade ao glúten. Então, hoje, a gente pode dizer que tem pessoas, sim, que se a pessoa consome e sente, alguma coisa não tem como falar, não, você não tem. Dentro desse espectro, pode ser que ela tenha uma sensibilidade ao glúten. E isso existe, sim. Mas exige investigação. Exige investigação. Entendi. E falando nas alergias, Camila, qual que são os alimentos alergênicos mais comuns? Mais comuns. E assim, são sempre os mesmos, assim, ou tem uma pessoa que pode existir uma pessoa que tem um alimento muito diferente que ninguém tem, assim? Então vamos lá. Os mais comuns são 8, tá? Vamos considerar 8. Que são responsáveis por 80% a 90% das questões de alergia, daquelas que eu falei IgE-mediadas, aquelas que acontecem reações em até 2 horas depois do contato com o alimento alérgeno, né? Então, quais são? Leite. Então, quando a gente fala, é muito comum entre criança pequena, né? Alergia ao leite de vaca, APLV, às vezes a gente vê esse símbolo, APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Então, leite, ovos, trigo, soja. Esses 4, geralmente, elas se manifestam ainda na infância, tá? E aí, tem outros 4 que geralmente se manifestam mais numa fase adulta, que são peixes, crustáceos, amendoim e outras castanhas, oleaginosas, né? Porque amendoim não botanicamente, o amendoim ele é uma leguminosa, ele não é uma castanha. Não sabia. Ele é mais primo da soja do que da castanha. Né? Então, e esses últimos 4 que eu falei, né? Peixe, crustáceos, amendoim e oleaginosas, geralmente eles aparecem mais numa fase mais adulta, né? E geralmente eles são permanentes, são alergias que permeiam a vida da pessoa, dali adiante. Tem, Canela, então, o que acontece? Tem outros alimentos, na verdade, potencialmente todo alimento pode ser alérgeno, porque ele traz, todos os alimentos têm proteínas, e se o corpo da pessoa resolve reagir àquela proteína, então, potencialmente, vários alimentos são alérgenos. Canela eu nunca ouvi dizer, mas, por exemplo, banana, semente de gergelim, carne de porco, tem alguns que são menos comuns, mas que acontecem, acontecem. Então, na hora de fazer um diagnóstico, de investigar qual é o alimento ao qual a pessoa está reagindo, então você precisa de uma lupa, né, para conseguir identificar muitas vezes. Eu me lembro no caso do meu filho, era no final das contas, eu comecei a perguntar o que ele tinha comido, tal, não sei o que, perguntei pro pai. Você deu alguma coisa para ele comer de manhã antes de levar para a escola? Dei o pão que a gente estava comendo, mas foi só, assim, foram horas depois. E aí eu falei para ele, tem castanha do Pará nesse pão. Aí ele, mas o que tem a castanha do Pará? Não.
Mas você vê o quanto que a gente não sabe. A maior parte das pessoas não sabe. Eu falei, a castanha do Pará é um dos alimentos alérgenos mais frequentes, ou enfim. E ele, imagina! Só que isso já tem 10 anos. Hoje em dia, até por questão de legislação, de rotulagem, que também já evoluiu muito de 10 anos para cá, as pessoas já têm um pouco mais de consciência de que as castanhas podem ser, né, talvez o que deu o gatilho da alergia, né? Então, são esses os principais, mas existem outros. Então, exige uma certa lupa para a investigação e para poder identificar qual que é a questão. Mas, e Camila, e como uma pessoa que é alérgica consegue comer fora de casa? Deve ser um desafio, né? Comer fora de casa. Não vou negar. Não vou negar, é um desafio. Eu acho interessante usar a palavra segurança, Flávia, porque muitas vezes quando a gente fala em segurança numa cozinha, o que as pessoas associam diretamente? É segurança, não vai estar estragada, não vai estar contaminada a comida, né? Mas nesse caso, a segurança é que não me faça passar mal. Não só porque ela não está estragada, não só porque ela não está contaminada, mas porque ela também não tem aquilo que eu não posso consumir, né? Então, na alimentação fora de casa, o desafio é muito grande. Eu considero o fora de casa qualquer lugar. Casa de avós, casa do vizinho, casa do amiguinho, casa do padrinho. Aí sim, a padaria, a pousada, o acampamento, tudo isso engloba fora de casa, né? Em cada espaço desses, pode ser que o desafio seja maior ou menor. Então, por exemplo, na casa do padrinho, se eu já tenho uma conversa direta com o padrinho e o padrinho já está acostumado, está comigo ali, então eu posso deixar meu filho na casa do padrinho com um risco gerenciável, vamos dizer assim, né? Mas se você vai num restaurante por quilo, por exemplo, pode ser outra situação completamente diferente. Numa padaria, como assegurar essa segurança? Eu acho que é bem por aí. Então, a preocupação é muito genuína. Como que é o fora de casa? Pois é. E aí depende de quem que está preparando, depende dessa cozinha, depende de toda uma cadeia. E o principal, depende de ter informação e transparência. Então, tanto do lado da pessoa que tem a restrição alimentar, ela conseguir explicar qual é a questão dela com clareza, com informação, né? Quanto do outro lado, quem está servindo ou quem está preparando o alimento e tal, é ter um interesse genuíno, é perguntar. Então, quando fala no desafio do incluir na alimentação, ele mora aí, ele mora enquanto eu estou interessada no outro, né? Então, pode ser um atendente, uma pessoa que está servindo a mesa. Essa pessoa pode fazer a diferença, né? Então, assim, saber que você pode fazer a diferença na vida do outro. Então, também, você tem alguma restrição, me conta o que é, né? Pode ser que quem está servindo a mesa não tenha a resposta, mas ele sabe quem tem a resposta, ele vai levar a informação, ou ele vai trazer a pessoa, vou trazer o cozinheiro para conversar com você, pode ser? Tudo bem, pode ser. É uma alternativa? É uma alternativa. Ou, outro dia eu fui numa sorveteria, daquelas que tem o engradado, né? Aquelas de bola, de massa e tal. Eu tive que perguntar. Primeiro perguntei sobre os ingredientes. A moça não sabia, claro que ela não sabia, não foi ela que preparou, a função dela não é essa, né? Mas ela falou assim, mas eu tenho uma pasta que tem os ingredientes do preparo. A senhora acha que é suficiente no seu caso? Porque também tem isso, é caso a caso. Pode ter gente que não pode nem consumir uma coisa que na mesma cozinha foi isso que eu te perguntar. manipulado, entendeu? Então, por exemplo, do camarão. Geralmente quem tem alergia a camarão é uma alergia muito sensível, vamos dizer assim. Então, se usaram um caldeirão para preparar um caldo de camarão na mesma cozinha que estão fazendo uma moqueca que não tem camarão, tem pessoas que não podem nem esse tipo de possibilidade de partículas, né? E pode dar alergia. Que é o que a gente chama de traços, né? Então, tem pessoas que têm sensibilidade para alergia nesse nível, ou até ao glúten, ou celíaco restrito mesmo, ele não pode consumir um pão
ou uma pizza que foi preparada no mesmo forno de uma pizza com uma massa tradicional. É o que eu ouvi dizer, uma vez que, por exemplo, uma fábrica onde você faz macarrão, vai supor, sem glúten, você não pode, na mesma fábrica, fabricar o comum. É isso. Precisa. Tem que ser localidades diferentes para não ter essa Tem que ser, no caso do glúten, tem que é ser o traço, né? esses traços. Eu prefiro usar o termo contato cruzado, porque contaminação está mais associada com micro-organismos, né? Tá. Mas a comunidade sem glúten usa muito contaminação. Então, é basicamente a mesma coisa, né? Você não pode ter partículas do alimento ali, né? Mas no caso do glúten, é exatamente isso. E isso é uma das questões que levou a rotulagem hoje a ser como ela é. Se a gente pega, eu esqueci de trazer um alimento só para mostrar, né? Mas se a gente pegar, depois eu vou pegar a você imagem, coloca, eu acho que vale a pena. Isso. Porque hoje em dia os alimentos industrializados, ou seja, embalados, na ausência de quem vai consumir, eles são obrigados a colocar ali, atenção, alérgicos. Então, tem lá, por exemplo, contém derivados de leite, soja e ovos. E aí, quando fala assim, pode conter amendoim, avelãs, e aí vai, né? Isso pode conter, porque deve ser feito no mesmo lugar. É isso, pode ter uma possibilidade de ter partículas ali, né? Então, o pode conter, ele representa essa possibilidade. E no final da frase ainda está escrito contém glúten ou não contém glúten, né? Ainda também, então, né, nessa frase obrigatória, também tem que estar discriminado, contém glúten ou não contém glúten. Lactose é obrigatório pela lei? Não, até porque lactose ele é um açúcar contido no leite. Vai ter, então, entendi. se estiver escrito contém leite, já é subentendido. Vai conter a lactose. Entendi, tá. Ou a pessoa precisa ler na lista de ingredientes, se estiver escrito lactase, né? Lactase é a enzima. Industrialmente utiliza-se a enzima para fazer essa quebra da lactose. Né? E daí, vamos dizer, o leite sem lactose que a gente compra, ele tem lactase entre os ingredientes. A maior parte das vezes é assim que eles acabam tirando a lactose, tá? Usando a enzima no processo industrial. Mas ainda assim tem pessoas que não toleram nem nada e pode ser que tenha ainda um pouco, né? Então, tem pessoas que mesmo assim não Pois consomem. é, isso que eu ia te perguntar. Tem, assim, alguma situação que ainda a legislação não cobre e pode incorrer algum perigo para um alérgico? Eu diria que, do meu ponto de vista, que trabalho mais com alimentação fora de casa, é exatamente não haver uma regulamentação para casos em que a pessoa vai fazer o consumo na hora. Então, seja um restaurante por quilo, não existe uma obrigatoriedade nem de se ter aquelas plaquinhas, sabe? Sinalizando quais são os ingredientes, sei lá, do arroz birubiru. Estou dando um exemplo qualquer. Então, se a gente pensar quantas vezes por dia você come fora de casa, né? Então, a alimentação fora de casa precisa ser endereçada não só do produto embalado, mas daquele que vai ser embalado. Ou você vai na padaria e vai pedir, eu queria 100 gramas de pão de queijo. Mas esse pão de queijo, ele é tradicional? Ele não é feito com bebida de castanha, né? Parece que são perguntas bobas, mas a gente precisa ter esse tipo de informação, sabe? Então, a legislação para alimentação fora de casa, para mim, ainda tem bastante gap e oportunidade de melhorar. No caso de produtos embalados, aquilo que já existe hoje, tem um grupo de trabalho, a Anvisa já está aberta e retrabalhando essas. Isso é sempre, né? É trocar a roda com o carro andando, né? Claro. As atualizações acontecem. Mas tem um grupo de trabalho, inclusive para incluir novos alimentos que sejam obrigatórios à discriminação. Então, por exemplo, o gergelim, hoje em dia no Brasil, não é obrigatório discriminar gergelim, semente de gergelim, mas é uma alergia que tem. Falar de prevalência é difícil porque a gente não tem estudo suficiente no Brasil para mostrar, mas clinicamente histórico e em clínica mostra que tem pessoas hoje mais do que há tempos atrás falando sobre semente de gergelim, né? Então sempre tem o que se atualizar. E mesmo essa questão de falar dos traços, quando a gente fala pode conter, é um pode conter que também você não tem uma regra única
sabe? Ah, então tá, se for produzido, mas quanto que eu pode conter? Pode conter quanto? É isento? Ou No fim, sabe? o Então, pode conter vira uma coisa proibitiva, né? Porque para você vai algumas se pessoas, arriscar, sim. dependendo do nível da alergia, se pode conter, Dependendo do você não nível da pode alergia, é. Então, eu bobear, vou né? dar um exemplo. Quando nós descobrimos a alergia do meu filho, a primeira reação foi, não, então, dieta de exclusão. Porque a primeira questão é dieta de exclusão. E aí a exclusão, inclusive, dos traços. Porque nós não sabíamos se os traços, né? Então, dentro dessa jornada do alérgico, pode acontecer de, assim, o primeiro passinho talvez seja liberar os traços. Então, depende muito da pessoa, mas é isso. Para quem tem uma alergia com uma reação muito severa, o pode conter é excludente, você já não consome aquilo. Certeza. Entendi. Então, tem alérgicos que é isso, de repente eles já faz um teste de provocação oral no ambiente controlado. O que é esse teste, né? É você dar quantidades mínimas para a pessoa consumir um alimento ao qual, teoricamente, lá nos testes, seja de IgE, do sangue, seja do braço, pode ser que ele tenha alguma reação ou não, mas fazendo no ambiente controlado, porque se a pessoa reagir, você está no ambiente controlado, você está numa clínica, você está no hospital, você está, né? E aí, uma vez isso liberado, então tá, vamos liberar primeiro traços em casa, né? Passou no teste clínica, né? No ambiente controlado, passou. Então tá, primeiro passo em casa pode ser que seja liberar o que está escrito pode conter, né? Então, assim, é importante ter o pode conter também, né? Mas a questão dentro da legislação é, então tá, qual que é a linha de corte? Sabe, é um pouco mais, mas isso não se tem ainda. Então sempre tem o que melhorar, sempre tem. Camila, é interessante, uma vez eu me lembro que, às vezes a gente passa por umas situações, mas eu sempre fico pensando assim, quem realmente vai precisar disso? Por exemplo, eu pedi, era uma massa era, sei lá, caldo, não era caldo, era um molho branco com legumes. E aí eu cheguei e perguntei, e aí, o que são esses legumes? Quais legumes? Quais legumes? Assim, mesmo que não seja, quais são os legumes? Ah, não sei, porque já vem lá da matriz. Eu não sei, eu ouvi um não sei. Não tinha nem, acho que aqui o cara estava fora da legislação, até porque ele deveria ter a lista de Tem que ingredientes, ter a né? ficha técnica, ele tem que E ter. eu sempre, quando isso acontece, eu penso, se fosse algum alérgico? Ou alguém que não pode Alguém que não consumir. pode, por N motivos, Sim, né? sim. E então é complicado, né? É complicado. E eu costumo dizer assim, na dúvida, não. Sim, Então, assim, deixa de comer e na paciência, né? dúvida, não. Então, enfim, tá fora de casa, não era? Era uma situação fora de Sim, casa, fora de casa. né? Então, assim, se fosse uma pessoa que não pode consumir ou perguntou a informação voltou mais quadrada do que foi, gerou uma dúvida gigante, não. Né? Na dúvida, não. Outra vez eu pedi um cappuccino e eu acho que era era uma doceria. Tudo bem que eu já estava numa doceria, mas Não tem problema, isso também faz parte. mas o cappuccino veio adoçado. Eu falei, por que? Ah, não, porque e se fosse um diabético? É isso. Não interessa que eu não era, ou eu estava numa doceria, eu estava apta a comer um doce. É maneira de você lidar essa falta de preocupação que às vezes você deve deparar muito isso. com isso, né? E o que eu falo sobre inclusão alimentar, né? Inclusão de necessidades alimentares especiais, vamos dizer assim, tem de tudo, porque tem desde o vegano, o vegetariano, o diabético, o obeso que está fazendo alguma restrição, que também não pode, não é? Enfim, são vários tipos de restrição. Uma restrição mais religiosa, de fundo mais religioso, né? Tem vários tipos de restrição. Então, o quanto mais a gente puder falar, explicar e ter essa curiosidade. Provavelmente a pessoa já serviu com açúcar. Poxa, então no mínimo fala. Sim, olha, contém açúcar. ou tá trazendo para você, fala, olha, esse cappuccino já vem adoçado, tá bom? Ou na hora de pegar o seu pedido, o nosso cappuccino é em pó, já vem direto da central, exato, e já tem açúcar, tudo bem? Engraçado, né, isso? É um pouco de se antecipar, né? Se antecipa a alguma questão que poderia surgir ali, né? Mas você sabe que, por outro lado, eu também vejo outras coisas boas, assim, a gente vê na comunidade quem tem filho, e geralmente quem passou
por alguma Está situação. passando por essa situação, acaba adotando o costume de perguntar quando Sim. será uma reunião, um aniversário. Sim. Alguém tem alguma questão, né? Tem alguma restrição, alguma necessidade? Acho isso muito legal. Sim, sim. Muito. Isso É muito acontece com humano, na você? verdade, né? É. É muito humano, porque se a gente para pensar que a alimentação faz parte dessas situações sociais, inclusive, talvez em outras culturas o alimento não seja tão associado com o social, mas para nós brasileiros é diretamente associado. Então, se você está chamando alguém para festa, vai ter comida, né? Sim. É isso, né? Ou se você quer conversar com uma amiga, você chama ela para tomar um café. Você não chama ela para tomar uma água. Não, com certeza. Vamos caminhar no parque. Não, a gente chama ela para tomar um café, amiga. Né? Então tá muito associado. Então acho que é muito humano você se colocar nessa posição e perguntar: na sua família tem alguém com alguma restrição? Né? Talvez em outros tempos a gente pensasse, isso é muita cerimônia, né? Talvez, né? A rainha da etiqueta perguntasse, né? Na hora de fazer um convite, uma coisa super formal, e perguntar: existe alguma restrição alimentar nos convidados? Não é questão de etiqueta. É questão de interesse pelo outro, sabe? Então, para mim, é isso, é muito humano. Se alguém me pergunta, ou se pergunta para, né, para famílias de pacientes e tal, eu falo, nossa, excelente. E posso dizer, melhor ainda, você, nesta condição da família, né, faz parte dessa mudança. Porque é isso, faz parte dessa mudança, né? Então, a gente vê alguém. Outro dia teve um outro garotinho que eu acompanho e que a mãe falou: Nossa, eu fiquei tão feliz porque a mãe de um amiguinho dele chamou para o aniversário. E quando eu fui falar para ela, você lembra? Não vou falar o nome, né? Mas você lembra que tem alguma restrição? O que eu posso levar? Ela falou: Não, fica tranquila. Como assim não fica tranquilo? Não, eu já pensei, eu lembro que você compartilhou quais eram as restrições dele e tal. Então, Fiz quando alguma tem, coisa. É o carinho, sabe? né? Poxa. É humano, e falar de criança, então, mais ainda. E o que é muito legal, no caso de crianças, as que já têm alguma restrição desde pequenos, é que eles são muito exemplo pra gente, né? Os amiguinhos acabam estando atentos pela própria criança também. Que legal. Não tô dizendo na fase de adolescência, tô falando quem já cresce junto, sabe? Quem já cresce junto, eles criam uma coisa forte entre eles o suficiente para eles se protegem. E por que nós adultos não fazemos isso, né? É verdade. Então, a gente poderia estar um pouco mais atento àquela coisa. Que eles não mudem o chip, né? Quando cresçam, que Exato. continuem Que assim, seja continuem uma nova geração. assim. Exato. E é uma nova geração também muito mais exposta a esse tipo de situação, né? Verdade. Então, nós, quando éramos crianças, no máximo ouvia-se falar de alergia à proteína do leite de vaca. E era isso, não se falava de outro tipo de alergia. Ou se tivesse, era muito pontual, né? Hoje em dia já tem. É mais frequente você ver nas escolas, né? Então é isso, é outra geração. Que legal. Ô, Camila, agora assim, falam em caso de alergia, assim, primeiro, é importante a gente informar a escola, né? Os colegas de trabalho, deixar todo mundo sabendo, mas Super. O que a gente faz? Se acontecer, né? Quer dizer, a pessoa, eu acho que ela também tem que informar, não só que tem, mas eu acho que ela tem que já informar o que fazerem, né? Sim. Como que é isso? Sim, completamente, super importante. Então, assim, essa é uma das coisas que faz parte do meu trabalho, que é a orientação, principalmente das escolas, né? Porque é isso. O que acontece? O que é obrigatório, né? Uma criança que tem uma alergia ou uma intolerância, o médico, ele notifica a escola, né? E coloca. Então, por exemplo, olha, o aluno tal, tantos anos, está na turma tal, ele tem reações severas quando consome ou brinca ou entra em contato. Então, ele também precisa elaborar quais são as situações, né, em que a pessoa tem alguma reação. Porque muitas vezes não é nem só ingerir. Às vezes, o encostar já gera alguma urticária, por exemplo. Pode ser que não acometa outros sistemas corporais, né? Mas, pelo menos, a pele, em alguns casos, a pessoa não pode nem tocar. Enfim, então o médico faz como se fosse um raio-x da situação da criança. E isso é obrigatório, mandar para a escola, né? E o que fazer? Tá bom.
Mas uma coisa é receber um papel. Outra coisa é você articular os principais pilares da escola, né? Seja equipe administrativa, seja equipe de enfermagem, se tiver uma enfermaria, mas sempre tem alguma pessoa que é mais ali responsável pelos primeiros socorros, né? Seja as professoras, e não é só a professora da turma, é professor, todos os adultos que têm contato com aquela criança, é o assistente, o bedel, sei lá, que é que chama hoje em dia, né? Que fica circulando nos corredores, é a pessoa da cantina, é a pessoa que serve as crianças. Então, falando em escola, tem uma comunidade, é um ecossistema, se a gente for pensar, né? Super importante. Então, precisa ter treinamento, eventualmente, rodas de conversa, de dinâmica e explicações, o que é, como que a criança geralmente reage, que tipo de coisa, se ela tiver contato, o que você pode ficar atento para ver se é uma reação alérgica, porque muitas vezes a própria criança não consegue manifestar. Tio, eu comi e tô com a garganta coçando. Às vezes não consegue. Então, depende muito do adulto estar atento e saber o que está acontecendo, né? Então, que seja um olhinho coçando, se já sabe que a criança é alérgica, já fica assim, né? Tá tossindo, tá com algum problema respiratório, tá com dificuldade, tem que agir. E esse tem que agir é saber o que estava lá naquele relatório do médico, né? Que geralmente, o que acontece? O plano de ação, né? Geralmente, as crianças que têm esse tipo de alergia mediada por IgE e que tem uma reação mais dentro das 2 horas depois que consome alguma coisa, que é o tempo que está dentro da escola, né? Vamos pensar. Geralmente, elas andam com um kitzinho. Pro adulto também acontece isso, como seu amigo. E aí tem o uso da adrenalina, se for prescrito, e se a criança tiver adrenalina, pode eventualmente estar ali também discriminado o uso de antistamínico ou de algum corticoide, mas é eventual, depende de caso a caso, é o médico que fala o que tem que usar. E acionar a emergência. O importante é chegar no hospital. Chegar no hospital, né? E aí, quando você fala de ambiente de trabalho, vamos pensar em adultos, né? Também tem isso. É um ambiente de trabalho, de repente você faz academia, vale a pena falar pro responsável da academia que você tem alguma alergia, porque já pensou? Você comeu uma barra de proteína, você tá lá treinando, não leu direito o rótulo ou reagiu a alguma coisa, alguém ali naquele ambiente precisa saber. Ou você vai no bar com os amigos. Se é amigo mesmo, já sabe. Mas se não é, ou eventualmente você tá numa viagem a trabalho, com um grupo novo, precisa notificar quem tá organizando o evento da viagem do trabalho. Onde que eu vou ficar? Vou ficar no hotel? Vai ter alimentação para mim? Não vai ter? Então, assim, planejamento. Faz parte do planejamento falar para todas as pessoas, né? Falar dentro do possível para as pessoas saberem e poderem te ajudar na hora. Porque precisa. É isso, o amigo falou. Todo mundo fica assim, como é que usa essa caneta? Fica assustado, mas sabe que ele tem alguma questão. Ou seja, se ele reagir, tiver alguma reação estranha, você já sabe que pode ser. Que é alergia e pelo menos você sabe o que pode ser. Caminho andado já, né? Se você ligar no SAMU, você vai falar, provavelmente ele teve uma alergia, né? Você tem o que falar, tem como apoiar, né? Então, quanto mais a comunidade, quem está em torno da pessoa alérgica, estou dizendo alérgico porque pode vir a ter um risco de morte, né? O intolerante não chega a ter esse tipo de preocupação, né? Ele não pode consumir algumas coisas. Nem o celíaco. Não, de imediato não vai acontecer dele passar mal e risco de vida mesmo, né? É sério, assim. Isso é mais tipo alérgico. Porque se tem uma reação, como a gente chama de reação anafilática, o que é a reação anafilática? É uma reação sistêmica, ou seja, é uma reação grave que geralmente não acomete só um sistema, ou seja, não é só a pele, não é só... geralmente pega a parte respiratória, então a pessoa está com falta de ar, ou quando a gente fala fechar a glote, ou ela pode estar vomitando, ela pode ter várias coisas ao mesmo tempo, numa mesma situação, e você percebe que aquilo ali é grave. Então, isso é uma reação anafilática. O intolerante, o celíaco, não chegam a ter isso naquele momento, de forma que precisa chegar no hospital em pouquíssimos minutos. 20, 30 minutos, a depender se a pessoa tem adrenalina. Quando não tem adrenalina, né, a caneta injetora, que aí tem um outro ponto, Flávia, que daí eu vou aproveitar para falar, que aqui no Brasil ainda não existe a venda
à venda, né? Disponível a caneta de adrenalina para os alérgicos, para você pegar na farmácia. Essa pessoa era um estrangeiro. Era um estrangeiro. Era. Então ele tinha a Meu caneta, amigo. né? Então, assim, o que hoje é possível no Brasil? Quem usa a caneta de adrenalina e anda com ela, essa pessoa provavelmente importou a caneta, né? Existem importadoras hoje em dia que você consegue importar. Ou um amigo foi viajar e conseguiu comprar e trouxe para você, né? Enfim, você importou, veio de fora. Não há produção no Brasil, né? Existe forma de você conseguir usar a caneta através do SUS, com uma ação judicial, enfim, é um processo, Por que bem que processual. É tão complicado assim, Camila? Muito complicado porque não tem a produção no Brasil. Hoje já existe um projeto de lei para começar a ter a produção e a disponibilização da caneta de adrenalina. Esse ano, esse projeto já teve bons passos, já avançou, mas ainda falta aprovação, falta laboratório que esteja interessado em produzir aqui. Mas existe algum risco de mau uso ou é falta de interesse comercial? Eu acho que tem as duas coisas. Tem a parte do interesse comercial, tem uma outra parte de embasamento científico de como essas canetas se comportam em países tropicais, temperatura. Tá. Né? Então precisa de estudos complementares em relação à temperatura. Mas assim, quem anda com a caneta de adrenalina? Se eu estiver na praia, eu vou colocar dentro de uma coisa com gelo X e tal. Aqui em São Paulo, média de temperatura 20 graus, sabe? Então, assim, é relativo. Se estiver na Espanha, também vai ter a média de temperatura mais alta, né? Então, assim, é relativo, mas tem uma questão comercial também, do meu ponto de vista. Sempre tem, né? Sempre tem, sempre tem. E aí, assim, então, hoje aqui no Brasil é mais difícil esse acesso à caneta de adrenalina. E ela salva mesmo. Né? Então, principalmente o maior desafio é nas grandes cidades, como São Paulo, deslocamento. Como é que eu chego até eu chamar o SAMU chegar, ou será que eu pego a pessoa e já levo direto para o hospital, né? E conseguir chegar num atendimento, né? Pronto atendimento. Então, maior desafio acho que está nas cidades grandes por conta desse deslocamento. Mas é uma medicação que deveria estar disponível. Sim, né? É verdade. Tomara que consigam logo. Não, já estivemos mais longe. É uma questão assim, já estivemos mais longe, mas ainda tem passos aí para a gente dar. Camila, você quer deixar o teu contato? Posso deixar, claro. Eu tenho 2 contatos. Quem quiser me acompanhar, eu tenho 2 perfis, né? Um perfil mais voltado para alergia mesmo, que é o @alergia alimentar fora de casa. E cada palavrinha tem o underline separando, sabe? Vou deixar o link aqui na descrição para as pessoas clicarem e acessarem. É mais fácil. E tem o Camila GGP, onde eu coloco outras questões que tem associado, né? Como vida pessoal, como que a Nutri em casa, alguns outros temas e tal. Mas eu tenho os 2, as pessoas podem me acompanhar. Que legal. Camila, muito obrigada pela conversa e pelos esclarecimentos tão importantes, né? Eu fico feliz e satisfeita de poder trazer um pouquinho mais de informação, de verdade. Obrigada. Obrigada a você também por ter assistido. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal do YouTube. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast, deixe estrelinhas. E nós estamos no Instagram, @PitayaCast. Se você assistiu até agora, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Um beijo, tchau, tchau.